Faixa 1. Capa. Descrição de capa. A capa é dividida em partes retangulares com fotos, colagens e recursos gráficos. No topo da capa, há 6 retângulos. À esquerda, há um retângulo verde escuro mais largo na vertical. Nele, em letras de forma e grandes, está escrito em bege Defensoria Pública, em 2 níveis, seguido por Em Ação pela Inclusão, em letras laranjas e em 2 níveis. Mais abaixo, uma descrição menor, Defensoras e Defensores Públicos na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. À esquerda deste primeiro retângulo, há 2 ícones, um formado por um quadrado de fundo azul com o desenho de 2 mãos brancas praticando língua de sinais e também um quadrado de fundo verde claro com o desenho de um cadeirante. Acima desses 2 ícones, há um retângulo de fundo vermelho com a foto de um menino de pele clara, camiseta vinho e cabelo liso que está sorrindo. Ao lado desse retângulo, à direita, ícone formado por um quadrado amarelo e a figura desenhada de uma pessoa segurando uma bengala e a ser guiada por um cão. Abaixo do ícone, na parte direita da capa, um garoto está na praia. Ele é retratado a partir dos joelhos e está em uma cadeira de rodas. Atrás dele, em fundo desfocado, há uma praia com areia próxima e um horizonte azul turquesa de céu e mar se mesclando. Ele tem pele clara, veste bermuda preta, camiseta vermelha e boné azul. No seu colo, uma bola laranja é apoiada por seus dedos. Sua cabeça está arqueada um pouco para trás, pois abre um riso largo, enquanto um rastro brando de sol passa por seus olhos fechados. Na parte central da capa, há 5 retângulos com imagens. Na esquerda, a primeira imagem é uma mulher sob fundo amarelo. Ela tem pele escura, com cabelo curtíssimo e ralo, com tons variados de marrom e cinza grisalhos. Veste camiseta listrada azul e branca. Usa batom vermelho e sorri. Ela é retratada a partir do busto. Leva a mão direita até a aba da orelha e tem um indicador posicionado por trás dela. Na segunda imagem, há a foto de um homem idoso de pele escura em cadeira de rodas. Tem barba volumosa de cor cinzenta e clara, tal qual seus cabelos ralos. É parcialmente calvo e seus olhos se destacam pelas pálpebras avantajadas. Ele sorri. O seu braço esquerdo é amputado até a metade do antebraço. Ele veste moletom cinza, calça marrom e uma jaqueta com tons de marrom claro e roxo, aberta e sem mangas, mostrando os braços. Ao fundo, desfocado, uma galeria de madeira escura ao ar livre, com fotos antigas de soldados em retratos circulares por trás de um vidro. Em seguida, há 2 ícones desenhados em 2 quadrados. O primeiro, acima, é azul com o desenho de um boneco palito com um círculo a entornar toda a figura. Abaixo, o segundo quadrado vermelho tem 2 colunas com 3 pontos cada. Embaixo do desenho está escrito Braille. Ainda na parte central, à esquerda, a foto em fundo verde de um homem adulto de pele escura, com barbicha e cabelo curto pretos. Veste uma jaqueta amarronzada de botões claros, uma camisa azul escuro com listras verticais em vermelho e usa calça preta. Usa relógio, segura uma bengala longa. Ele usa óculos escuros e segura a guia de um cão-guia, um Golden Retriever de pelagem clara. A parte inferior da capa possui 5 retângulos. O primeiro, à esquerda, é bege com o texto Lutar por uma sociedade inclusiva e anticapacitista é objetivo de defensoras e defensores públicos. O trabalho busca garantir às pessoas com deficiência uma vida independente e autônoma, com efetivação sem barreiras do acesso à educação, saúde, moradia, trabalho, transporte, cultura, esporte e lazer, como garantido na Lei Brasileira de Inclusão. Ao lado há 2 quadrados. No primeiro, acima, de fundo verde claro, o desenho de um ouvido com uma linha de círculos e ondas sonoras. Abaixo, no quadrado de fundo laranja, há um símbolo de infinito em várias cores. Na próxima imagem, de um homem em fundo azul. É um adulto de pele clara, barba loira e cabelo preto baixo. Ele é retratado a partir da cintura. O braço direito, com tatuagens vermelhas e pretas, é dobrado de modo a segurar o braço esquerdo estendido. Seu braço esquerdo é amputado após a metade do antebraço. Veste camiseta azul clara. Na última imagem da parte inferior, há a foto de uma mulher idosa de pele clara, lábios pequenos e escuros e olhos pequenos. Tem cabelo liso e preto que vai até o pescoço. Veste uma camisa de texturas florais em azul, amarelo, com folhas verdes
e borda em vinho amarelo, branco e vermelho. No rodapé, há uma faixa verde com as informações hashtag em defesa da inclusão, Facebook, anadep.oficial, Instagram, Anadep Brasil, Twitter, Anadep_Brasil. Na base da capa, na direita, um QR Code, seguido ao centro dos logos da Anadep e da Condege. Fim da descrição. Faixa 2. A apresentação. Esta é uma cartilha produzida pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, com apoio da Comissão Temática dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ANADEP. O material tem o objetivo de promover a educação em direitos e ressaltar a atuação de defensoras e defensores públicos em prol de uma sociedade inclusiva e anticapacitista. Para tornar a cartilha inclusiva, a diagramação do material seguiu técnicas internacionais de legibilidade para facilitar a leitura das pessoas com baixa visão, fonte em tamanho maior, maior espaçamento entre as linhas e contraste forte entre a cor de fundo e a cor da letra do texto. A fonte utilizada no texto é a Afonte, projetada especificamente para usuários com baixa visão. Todo o conteúdo desta cartilha está disponível em audiodescrição. Para acessar o conteúdo, aponte a câmera do celular para o QR Code ao lado. Boa leitura! Descrição de recurso gráfico. QR Code posicionado ao lado do texto. Fim da descrição. Descrição de ícones. Há uma fileira de 7 ícones desenhados de forma simples, sobrepostos a quadrados de diversas cores e em estilos de placas de trânsito, da esquerda para a direita. No primeiro, em amarelo, há um boneco de palito com os braços e pernas estendidos dentro de um círculo. A seguir, em vermelho, há um cadeirante em visão lateral. A seguir, em azul, há 2 palmas em movimento, uma contra a outra. Depois, em verde claro, o símbolo de infinito colorido. Após, em verde escuro, há 2 fileiras de 3 círculos, posicionadas paralelamente, abaixo ao texto Braille. A seguir, em amarelo, há uma pessoa com uma bengala com um guia de seu cão-guia. O último quadrado é vermelho com o desenho de uma orelha com uma linha de círculos e ondas. Fim da descrição. As defensoras e defensores públicos atuam na Defensoria Pública, instituição que garante acesso à justiça para pessoas em situações de vulnerabilidades ou que não podem pagar por um advogado ou advogada particular. A Defensoria é responsável pela orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, às necessitados necessitadas. A instituição tem como objetivo a promoção da dignidade humana e a redução das desigualdades. A partir dessa perspectiva, este ano a campanha nacional temática da ANADEP, associações estaduais e do DF e defensorias públicas tem como temática central os direitos das pessoas com deficiência. Descrição de imagem. Logo da ANADEP. Fim da descrição. Faixa 3. Sumário. Faixa 1. Capa. Faixa 2. Ficha catalográfica. Faixa 4. Defensoria Pública em ação pela inclusão. Faixa 5. Dicionário anticapacitista. Faixa 6. Contracapa. Faixa 7. Créditos da versão em áudio. Faixa 4. Defensoria Pública em ação pela inclusão. Pesquisa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que no Brasil, 17,3 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146/2015, que se baseia na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é um tratado internacional e no direito brasileiro tem status de norma constitucional, o que significa
dizer que todas as leis referentes às pessoas com deficiência no Brasil devem estar de acordo com a Convenção. A LBI é uma lei que garante e promove, em igualdade de condições, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania. Além disso, a LBI alterou diversas leis já existentes para adequá-las à Convenção e efetivar os direitos das pessoas com deficiência numa perspectiva de direitos humanos. Descrição de imagem. 3 ícones postos lado a lado. O primeiro representa uma pessoa com bengala e um cão-guia. O segundo representa cadeirante. E o último representa um símbolo infinito colorido. Fim da descrição. Não utilize porquê. Deficiente, por quê? Referir-se a uma pessoa com deficiência como deficiente é errado, porque deficiente significa incapacidade e define a pessoa por algo que é apenas uma de suas características. O correto é pessoa com deficiência. Não utilize porquê. Portador de deficiência. Por quê? Não é mais utilizado. As pessoas não portam deficiências. Portar dá uma ideia de carregar consigo, como quem porta os seus documentos, por exemplo. Não utilize porquê. Portador de necessidades especiais. Por quê? Não define o grupo de pessoas com deficiência, pois todos nós temos necessidades especiais de acordo com a idade, o sexo, a situação de saúde. Fonte: Guia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, DPE-SP. Quem são as pessoas com deficiência pela lei? A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência afirma que o conceito de deficiência está em evolução e adota o modelo social para conceituar a deficiência em contraposição ao modelo médico. O conceito é composto de 3 elementos que se relacionam: impedimentos, barreiras e restrição de participação. Essas alterações na estrutura do corpo são chamadas de impedimentos pela Convenção e podem ser físicos, paraplegia, tetraplegia, amputação de membro, etc., sensoriais, surdez, cegueira ou surdo-cegueira, intelectuais, déficit cognitivo e mentais, transtornos mentais. Nesse sentido, a deficiência não está mais nessa alteração de estrutura do corpo, mas na relação dessas alterações corporais com o ambiente, que por conta das barreiras obstruem a participação em igualdade de condições com as outras pessoas da sociedade. Assim, para garantirmos a inclusão das pessoas com deficiência, precisamos eliminar as barreiras da sociedade, garantir apoios/suportes e respeitar a diversidade humana. Por conta disso, para se garantir os direitos das pessoas com deficiência, precisamos que sejam disponibilizados instrumentos pelo poder público para que possa ser realizada uma avaliação biopsicossocial a partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF. A LBI previu que o poder público deveria disponibilizar esses instrumentos até janeiro de 2018, ou seja, 2 anos após a entrada em vigor da lei. Porém, até o momento, apesar de ter havido alguns avanços, esses instrumentos não estão disponíveis. Portanto, as normas que existem hoje que conceituam a deficiência pela lesão ou pela condição de saúde podem ser utilizadas como exemplos de situações que podem caracterizar a deficiência, mas não excluem outras situações não previstas nessas normas que poderiam ser caracterizadas como deficiência a partir de uma avaliação biopsicossocial. Participação social plena da pessoa com deficiência em todos os espaços. A acessibilidade é a utilização, com segurança e autonomia, pela pessoa com deficiência de todos os espaços, permitindo que a pessoa com deficiência possa viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, exercendo seus direitos de cidadania e de participação social. 2 conceitos importantes e relacionados com a acessibilidade são: desenho universal, quando os produtos, ambientes, programas e serviços já são concebidos para serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação, respeitando, portanto, a diversidade humana. Adaptação razoável, quando, por terem sido concebidos para respeitar essa diversidade, são necessárias adaptações, modificações ou ajustes.
Para garantir a efetiva inclusão das pessoas com deficiência, devem ser eliminadas as barreiras que podem ser: barreiras urbanísticas. As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Exemplo: ruas que não têm guias rebaixadas. Barreiras arquitetônicas. As existentes dentro dos edifícios públicos e privados. Exemplo: um local que não tenha banheiro acessível ou elevadores com botões em braille ou sinal sonoro. Barreiras de comunicação. Os obstáculos, atitudes ou comportamentos que dificultem ou impossibilitem a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Exemplo: uma palestra/evento sem intérprete de Libras ou vídeos sem legendas. Barreiras atitudinais. Qualquer obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa na sociedade ou no ambiente. Exemplo: impedir que uma criança com transtorno do espectro autista frequente o ambiente escolar ou não permitir que uma pessoa com deficiência física participe de uma competição. Barreiras tecnológicas. São as barreiras que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Exemplo: um computador em que o cursor não foi adaptado para o uso de uma pessoa amputada. Barreiras de transporte. As existentes nos sistemas e meios de transporte. Exemplos: ônibus sem piso baixo, sinais sonoros para pessoas com deficiência visual ou sinais luminosos para pessoas surdas. Alguns instrumentos para tornar a comunicação mais acessível. Libras. É a língua brasileira de sinais, definida como uma língua de modalidade visoespacial utilizada como meio de comunicação e expressão pelas comunidades de pessoas surdas do Brasil. Descrição de imagem. Ícone de Libras representado por quadrado azul com palmas das mãos em movimento, uma contra a outra. Fim da descrição. Braille. É um sistema que reúne uma série de códigos de escrita em relevo voltado a pessoas com deficiência visual. O processo é o mais adotado no mundo e, além das letras e dos números, oferece símbolos, pontuações e outros sinais que facilitam o entendimento de uma mensagem por aqueles que não conseguem enxergar. A leitura do sistema Braille é feita de forma tátil, feita da esquerda para a direita e passando letra por letra. Descrição de imagem. Ícone de Braille representado por quadrado verde escuro e duas fileiras de 3 círculos cada em paralelo, abaixo ao texto Braille. Fim da descrição. Sistemas de audição assistida. Indica que no local há alguma forma de tecnologia que fornece acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, seja na forma de sistema FM, telebobina ou alguma outra opção que transmita o som diretamente para o aparelho do usuário. Por meio do recurso, é possível traduzir imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas. Descrição de imagem. Ícone do sistema de audição assistida, representado por quadrado vermelho e uma orelha com uma linha de círculos e ondas. Fim da descrição. Closed caption ou legendas ocultas. Indica que o vídeo possui legendas ocultas que podem ser ativadas. Descrição de imagem. Sob quadrado azul escuro, contorno de balão de fala com a sigla CC no centro. Fim da descrição. Open caption ou legendas visíveis. As legendas visíveis são aquelas que já vêm no vídeo e não podem ser desativadas. Os direitos das pessoas com deficiência estão na lei e devem ser respeitados. Educação inclusiva. Direito à matrícula e à permanência na escola comum. Direito à participação e à aprendizagem. Profissionais de apoio escolar, acompanhante especializado, recursos de acessibilidade. Atendimento educacional especializado, AEE, de forma complementar e não substitutiva à escolarização comum. Cotas nas universidades. Atenção! A recusa à matrícula e a cobrança pelos serviços de apoio na escola são considerados crimes pela lei. Saúde da pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência têm direito à saúde, sem discriminação por conta da deficiência, que será prestada de forma universal pelo Sistema Único de Saúde,
SUS. As obrigações também se aplicam aos planos de saúde. Diagnóstico e intervenção precoces, serviços de habilitação e de reabilitação para melhor condição de saúde e qualidade de vida, atendimento domiciliar, prioridade nas campanhas de vacinação, atendimento psicológico incluindo familiares e cuidadores, atenção sexual e reprodutiva, capacitação das equipes de atendimento, oferta de próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção, além de medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais. Cobertura do plano de saúde por todos os métodos e técnicas baseados em evidência científica e concessões ilimitadas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Atenção! O abandono de pessoas com deficiência em hospitais, casas de saúde e entidades de abrigamento constitui crime. Cotas no trabalho e emprego apoiado. Direito ao trabalho conforme sua escolha, devendo ser garantido um ambiente acessível e inclusivo. Devem ainda ser remuneradas em igualdade com as demais pessoas, além de ter condições justas e favoráveis de trabalho. Cotas para pessoas com deficiência em concurso público garantidas pela Constituição Federal, cujo percentual é definido por lei. Moradia para a vida independente. Direito à moradia da pessoa com deficiência com sua família, com seu cônjuge ou companheiro, ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência ou em residência inclusiva. A moradia deve ter estrutura adequada capaz de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que promovam a autonomia de jovens e adultos com deficiência. Transporte. Acessibilidade em veículos, terminais, estações, pontos de parada, entre outros. Os estacionamentos devem reservar vagas próximas às entradas que sejam sinalizadas e que estejam de acordo com as regras da ABNT para veículos de pessoas com deficiência com mobilidade reduzida, desde que estejam identificados. As empresas de táxi devem reservar 10% em veículos acessíveis das suas frotas e as locadoras devem oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada 20 veículos de sua frota. Alguns municípios e estados têm leis que prevêem passe livre no transporte municipal e intermunicipal. Há também passe livre interestadual que garante que as pessoas com deficiência comprovadamente carentes tenham acesso gratuito ao transporte coletivo interestadual por rodovia, ferrovia e barco. Cultura, esporte, turismo e lazer. Direito à cultura, esporte, turismo e lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Devem ser reservados espaços livres e assentos nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências. Esses espaços e assentos têm que ser distribuídos em locais diversos e ter boa visibilidade, além de serem próximos aos corredores e devidamente sinalizados. Devem ainda permitir a acomodação de pelo menos um acompanhante. As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade. Os hotéis e pousadas devem ser construídos respeitando a diversidade e adotar meios de acessibilidade. Além disso, os hotéis e pousadas que já existirem devem disponibilizar no mínimo 10% de dormitórios acessíveis ou no mínimo uma unidade. Direito à meia entrada no preço do ingresso de cinema, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento. Sobre a desinstitucionalização. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas com deficiência em instituições de longa permanência ou manicômios. Algumas sequer possuem registro de nascimento e praticamente a totalidade é colocada em situação de curatela, cujo curador é a própria instituição ou o manicômio. Aos poucos, esses locais vêm sendo fechados, seja pelo poder público ou por atuação de órgãos do sistema de justiça como Defensoria Pública e Ministério Público. Há estratégias para a desinstitucionalização no Sistema Único de Saúde, SUS, como residências terapêuticas previstas na Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, e no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, residências inclusivas que são serviços de proteção social de alta complexidade. Direitos e acesso à justiça desse grupo.
A proteção e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência estão previstas em lei. No entanto, o grupo ainda sofre com uma série de violações em seu cotidiano. O poder público deve assegurar o acesso à justiça da pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, artigo 79 da LBI. Há inclusive a Resolução CNJ 401/21 para garantir a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e regulamentar o funcionamento das unidades. As pessoas com deficiência não estão sozinhas. Conheça alguns órgãos importantes que podem auxiliar você. Disque 100. O Disque 100 ou Disque Direitos Humanos é um serviço de denúncias e proteção contra violações de direitos humanos 24 horas, que funciona todos os dias da semana. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, celular, bastando discar 100 no aparelho. O canal tem o papel de tirar o mais rápido possível a vítima da situação de violência ou vulnerabilidade. Todas as denúncias são anônimas. Núcleo ou Defensoria especializada na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Descrição de imagem. Ícone do Núcleo ou Defensoria especializada na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Em quadrado amarelo, há um boneco de palito com os braços e pernas estendidos dentro de um círculo. Fim da descrição. A Defensoria Pública é uma das instituições que tem o poder de tomar as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão. As defensorias públicas contam com o Núcleo ou a Defensoria especializada na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Essas unidades são responsáveis por prestar orientação jurídica e a defesa em juízo, em todos os graus, às cidadãs de baixa renda ou em situações de vulnerabilidades. O núcleo é composto por defensoras e defensores, estagiárias e servidoras capacitadas para atender, orientar juridicamente, ajuizar medidas processuais e acompanhar os processos de pessoas com deficiência que buscam algum direito ou que tenham tido algum direito violado. Quando não há um núcleo de defesa dos direitos das pessoas com deficiência na defensoria, esse atendimento é realizado pelo Núcleo de Direitos Humanos. Se você vai pela primeira vez à Defensoria Pública, lembre-se, se possível, de estar com os seguintes documentos em mãos: RG, CPF, certidão de nascimento dos filhos. Caso não possua nenhum dos documentos, a equipe da Defensoria auxiliará na emissão da segunda via e nos encaminhamentos necessários. Da capacidade civil e jurídica das pessoas com deficiência. No Brasil, ao completarem 18 anos, as pessoas são consideradas maiores de idade e possuem autonomia, sendo livres para fazer suas próprias escolhas. Com a pessoa com deficiência não é diferente. Ela possui plena capacidade civil e jurídica para fazer as suas próprias escolhas, tendo respeitada a sua autonomia, não sendo mais a deficiência causa de incapacidade. Entretanto, a depender das limitações vivenciadas pela pessoa, pode ser necessária a adoção de apoios jurídicos, os quais somente poderão ocorrer em casos previstos em lei, devendo estes possibilitar o exercício de seus direitos e deveres com a máxima autonomia. São estes mecanismos. Da tomada de decisão apoiada. A pessoa com deficiência, caso julgue necessário um apoio para a prática de atos de negociação e administração, poderá indicar ao juiz 2 pessoas de sua confiança para que funcionem como seus apoiadores, lhes fornecendo elementos e informações para que possa exercer a sua capacidade de forma plena. Tal processo é chamado de tomada de decisão apoiada. Este instituto deve ser adotado de forma preferencial, pois respeita a autonomia e a liberdade de escolha da pessoa com deficiência. Da curatela. Em casos extremamente difíceis, em que a pessoa com deficiência não possa exprimir a sua vontade e necessite de um apoio mais intenso para suas decisões, enquanto o Brasil não possui outras formas de apoio efetivas, ela poderá ser submetida à curatela. A curatela é um tipo de apoio em que o juiz nomeará um curador, que poderá ser ou não familiar da pessoa com deficiência, a fim de que este possa apoiá-la em alguns atos da vida civil, patrimoniais e negociais.
É importante esclarecer que, mesmo em caso de curatela, a pessoa com deficiência deverá ser ouvida e suas preferências deverão ser respeitadas pelo juiz, que deverá nomear o/a curador/curadora que tiver maior vínculo com o/a curatelado/curatelada, preferencialmente escolhido por ele/ela. O/a curador/curadora somente poderá assistir a pessoa com deficiência acerca das questões financeiras e negociais, como o saque do benefício todo mês, pagamento das contas, administração das despesas da casa, compra de medicamentos, etc. Não pode a curatela atingir os demais direitos da curatelado/curatelada, como seu direito de casar e ter filhos, por exemplo. Atenção! A curatela não pode ser exigida para a concessão de benefício do INSS, exemplo BPC, aposentadoria, nem para a emissão de documentos. A Defensoria atua em processos de tomada de decisão apoiada e em ações de curatela, seja representando o pedido dos familiares, seja na defesa da capacidade da pessoa com deficiência, uma vez que ninguém será submetido à curatela sem defesa, e caso a pessoa com deficiência não tenha condição de contratar serviços jurídicos, é a Defensoria quem atua em sua defesa no processo. Essa atuação se chama Curadoria Especial. O preconceito com as pessoas com deficiência tem nome: capacitismo. O capacitismo é o preconceito e a exclusão contra as pessoas em razão da sua deficiência. Ele pode ocorrer de diversas maneiras e nos diferentes ambientes sociais de forma velada ou expressa. É possível afirmar que o capacitismo se insere em várias camadas de nossa cultura, resultando em estruturas sociais que excluem e discriminam pessoas com deficiência. Dessa forma, o capacitismo pode ser compreendido como séries de atos que, muitas vezes, ultrapassam as condutas individuais e que se reproduzem nas instituições públicas e privadas de forma erroneamente naturalizada. Veja alguns exemplos capacitistas que reforçam a exclusão do indivíduo de diversos segmentos da sociedade ou que trazem constrangimento à pessoa com deficiência. Referir-se à pessoa com deficiência como se ela fosse doente ou um paciente. Referir-se à pessoa com deficiência em tom cômico ou fazer piadas com a sua deficiência. Tratar a pessoa com deficiência como se fosse uma criança de forma infantilizada. Quando empresas e organizações não respeitam a legislação que garante o direito e a participação plena da pessoa com deficiência na sociedade. Atenção! O capacitismo é crime de acordo com a LBI. Anticapacitismo. Já o anticapacitismo representa o combate à violência e à exclusão da pessoa com deficiência. Ele exige uma política de conscientização e prevenção para evitar que essa violência ocorra, assim como uma atuação na punição em desfavor daqueles que discriminam pessoas com deficiência. O anticapacitismo é uma postura a ser adotada pelo poder público, pelas instituições privadas e por todas as pessoas da sociedade com a criação de leis, o fomento de políticas públicas, a fiscalização do cumprimento da legislação já existente, entre outros. O que eu posso fazer no meu dia a dia para colaborar para uma sociedade mais inclusiva em prol das pessoas com deficiência? Esse exercício deve se dar com o maior grau de autonomia possível, e cabe à sociedade se adequar para que isso ocorra nos termos do modelo social de deficiência, permitindo o convívio saudável entre pessoas com e sem deficiência. Também é muito importante se atentar para que não ocorra o fenômeno da integração, que é quando a sociedade permite a presença das pessoas com deficiência nos espaços sociais, mas não elimina as barreiras para possibilitar que elas tenham autonomia no exercício de suas atividades. Descrição de imagem. Foto acompanhada por uma base de ícones. Foto de um garoto numa cadeira de rodas na praia, com enquadramento a partir dos joelhos. Ele tem pele clara, veste bermuda preta, camiseta vermelha e boné azul. No seu colo, segura uma bola laranja. Sua cabeça está arqueada para trás. Abre um riso largo e um rastro de sol passa pelos olhos fechados. Ao fundo desfocado, há o céu mesclando com o azul do mar enquanto ondas brancas quebram na areia à frente. Na base, os ícones lado a lado representam em sequência núcleo ou defensoria especializada na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, desenho de cadeirante, ícone de libras, símbolo do infinito colorido e ícone do braille. Fim da descrição. Faixa 5.
Dicionário anticapacitista. Expressão capacitista. Meu dia foi muito esquizofrênico. Substitua por meu dia foi difícil. Expressão capacitista. Você está fingindo demência. Substitua por você está se fazendo de desentendido. Expressão capacitista. Não temos pernas para fazer este trabalho. Substitua por não temos recursos para fazer este trabalho. Expressão capacitista. Estou cego de raiva. Substitua por estou confuso, perdido com essa situação. Expressão capacitista. Mais perdido que cego em tiroteio. Substitua por estou perdido com esta situação. Expressão capacitista. Estou mal das pernas. Substitua por estou com problemas. Expressão capacitista. Este lugar parece um hospício. Substitua por este lugar é muito bagunçado. Expressão capacitista. O pior cego é aquele que não quer ver. Substitua por não quer aceitar a verdade. Expressão capacitista. Dar uma de João sem braço. Substitua por você está se fazendo de desentendido. Expressão capacitista. Dar uma mancada. Substitua por cometer uma gafe, cometer um erro. Faixa 6. Contracapa. Descrição de imagem. Em fundo bege claro, há realização em letras pretas com o logo do ANADEP, seguido por apoio e o logo do CONDEG sobrepostos. No rodapé, em fundo verde, saiba mais, em letras brancas e centralizado. Abaixo, há os ícones com as informações. Site, anadep.org.br, Facebook, anadep.oficial, Instagram, Anadep Brasil e Twitter, Anadep_Brasil. Fim da descrição. Redação: Karine Graziani, Stephanie Guilandi e membras da Comissão Temática dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Anadep. Flávia Albaine, Rondônia, Luiz Renato, Minas Gerais, Renata Tibiriçá, São Paulo e Jeana Cruz, Espírito Santo. Edição: Rita Lima e Vivian Almeida, Diretoria de Comunicação da Anadep. Fontes de pesquisa: Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Decreto 6.949/09 e Decreto Legislativo 186/08. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 13.146/15. Câmara dos Deputados, Guia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, DPE-SP. Cartilha Direitos das Pessoas com Deficiência, DPE Bahia. Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2019, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Revisão: Renato Deitos. Concepção gráfica: BA Comunicação. Faixa 7. Crédito da versão em áudio. Esta versão em áudio foi produzida pela Fundação Dorina Noil para Cegos. Audiodescrição: Rafael Polimante. Revisão e adaptação: Elisa Ferreira. Narração: Lino Reis. Edição: Gustavo Amaral. Supervisão: Cláudia Scher.